tá? Eu já falo isso em diversos cursos, em diversas lives e mentorias, e quem já passou em algum curso meu já deve ter visto isso, mas sempre é bom relembrar. Durante toda a jornada de compra de uma pessoa, a gente tem que entender que ela não vai comprar de primeira, ela vai ser alcançada, vai clicar no anúncio, vai para o carrinho, vai para o checkout, vai para a compra, etc. Nós temos todo um painel de acompanhamento. E essa lógica do painel de acompanhamento, ela tem que estar instalada dentro do nosso gerenciador, tá? Eu vou colocar aqui para vocês as principais métricas, né? E a gente vai fazer isso na prática também. E a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Isso vai dar muitos insights para vocês daqui para frente, tá? Vou colocar aqui. Beleza. Legal. Pessoal, essas são as principais métricas que a gente usa hoje numa análise de tomada de decisão de ponta a ponta, tá? Desde o usuário impactado, que a gente começa aqui atrás, né, na parte do alcance. Então, aqui é o usuário impactado e aqui é o usuário convertido. Dentro dessa jornada toda, né, que eu estou colocando aqui, nós temos percas, tá? E é normal ter perca, tá? Isso aqui é como se fosse um grande funil lateral. Eu gosto sempre de explicar dessa forma, que fica mais fácil aí da gente conseguir entender e saber como a gente consegue controlar isso, tá? Nós temos aqui a taxa de alcance, né, que nós temos a primeira etapa do funil. Nós temos a taxa de clique CTR, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Nós temos toda a parte de carrinho, toda a etapa de checkout, né? E aí nós temos compra, CPA e ROAS, que são métricas juntas que condizem com a conversão. O que eu quero falar com isso, tá? Dentro da jornada de compra do nosso consumidor, né, do nosso cliente, nós temos essas pequenas percas, né, que a gente tem que saber identificar e otimizar a cada momento. O que eu estou mostrando aqui para vocês é o que eu faço e executo diariamente na Rocket hoje com a minha equipe. Eu vou explicar o que eu faço de diferente, o que eu faço a mais para conseguir otimizar esse ponto a ponto aí. Vamos lá. Alcance, só para a gente resumir, quantidade de pessoas que você alcançou com um determinado anúncio. Eu vou colocar um valor aqui simbólico, tá? Só para a gente se basear. Eu alcancei, por exemplo, 95 mil pessoas. Beleza. Então, a quantidade de pessoas que você alcançou. Tem duas métricas junto com o alcance que eu acho que é importante a gente falar aqui, não precisa estar na planilha nem na parte da campanha aqui da tabela, que é impressões, tá? Então, alcance, impressões e frequência. Impressões são quantas pessoas imprimiram esse anúncio. Então, assim, às vezes você alcança 95 mil pessoas e tem 180 mil impressões. Isso significa que o teu anúncio impactou 2 vezes a mesma pessoa. Isso vai te dar uma frequência 2. No painel, daqui a pouquinho, eu vou mostrar isso para vocês. Então, o alcance, ele é a primeira métrica. Quanto de pessoa eu estou alcançando? Pode ver que eu não estou falando aqui de CPM, de custo por 1.000 pessoas. Eu estou inicialmente falando de alcance, tá? Eu posso colocar aqui só como consideração. São as métricas menores aqui, tá? Então, eu alcancei 95 mil pessoas dentro da campanha que eu soltei. Eu não estou falando em grana aqui agora. Eu quero que vocês comecem depois a ter esse racional para analisar a campanha de vocês, tá? Vamos lá. Depois do alcance, nós temos cliques e CTR. O que isso significa, tá? Nem todo mundo desses 95 mil pessoas alcançadas vão clicar dentro do nosso anúncio. Então, é exatamente esse ponto que a gente começa a trabalhar, tá? A gente começa a entender que esse funil, ele começa a tomar sentido na hora da gente fazer uma análise. A gente falou sobre isso na última aula, inclusive eu tinha postado no Instagram algo relacionado, mas não detalhado como a gente está fazendo aqui. Qual que é a taxa de alcance para clique? Tá? Em média, uma taxa de alcance para clique gira em torno, tá? Gira em torno de 1 a 2,5%, ok? Sendo 1 uma taxa baixa e 2,5 para cima uma taxa boa, uma taxa muito alta. Então, assim, menos que 1%, você tem que acender um sinal de alerta porque tem coisas erradas aí. Esse 1% é o famoso CTR, que é isso aqui, ó. Tá? Eu vou colocar aqui 1%.
O que significa que de 95 mil pessoas que eu alcancei, tá? Eu tive 950 cliques, tá? Eu coloquei aqui, 950 cliques, ok? Então, essas aqui são as taxas iniciais, tá? Lembrando, CTR baixo, 1%, CTR alto, exatamente, quando eu falo clique, clique no link mesmo, tá? E o CTR alto de 2,5%. Então, já começamos a entender a quebra da jornada aqui. Antes de eu avançar para carrinho, vamos entender um pouco das coisas aqui. Se eu tenho um CTR de 1% ou menos, tá? Qual que seria o meu racional aqui? O que eu teria que fazer para começar a otimizar aí a campanha? Quem quiser colocar no chat, por favor, seria muito legal ter a colaboração de vocês hoje. O que eu colocaria, o que eu teria que trabalhar para melhorar essa minha taxa de CTR, né, e aumentar e trazer mais pessoas para o site? Legal, muito bom. Estamos muito alinhados. Criativo é uma coisa que faz total sentido e cada vez mais eu percebo que o criativo ele tem que ser personalizado, tem que ser diferente, não pode ser aquela coisa igual. Eu estava conversando hoje com o Facebook, estava fazendo uma call com um dos meus maiores clientes do Facebook. E uma das estratégias que a gente estava falando era exatamente sobre isso. A gente está num momento que a gente tem muita verba para investir, só que a gente travou na escala. Acredite se quiser. A gente está investindo quase 400 mil reais por mês e a gente não consegue sair mais do lugar. A gente não consegue faturar mais de 4 milhões, entendeu? E aí a gente começou a entender, peraí, vamos replanejar tudo que a gente passou. Foram 3 anos para chegar até aqui. O que a gente precisa fazer que a gente não fez? E uma das coisas que mais chamou a atenção foi que tudo na nossa jornada, no nosso fluxo, otimizou. Menos não tivemos uma otimização tão atrativa quando o assunto era CTR. E a gente começou a entender que a gente precisava, a partir desse momento, criar conteúdos e criar anúncios focados em faixas etárias com produtos que aquelas faixas etárias mais gostam e tudo mais. No final da reunião, resumo de tudo. A gente criou uma planilha que mostra os produtos mais comprados por determinadas faixas etárias. Então, eu peguei ali os 3 principais produtos que a faixa etária de 18 a 25 mais comprou, os 3 principais da faixa etária de 25 a 34. Eu fiz uma planilha e comecei a criar anúncios só para essas faixas etárias, mesmo deixando com o interesse aberto ou fazendo topo, meio e fim, que a gente fez, para a gente conseguir tracionar com estratégia e ter mais aceitabilidade e trazer um tráfego mais barato. Então, tudo isso vocês vão passar, tá? Em algum momento. Só que a gente está entendendo que nesse topo de funil, né? Quando a gente tem muito alcance em um CTR mediano, CTR 1% hoje é considerado baixo, tá, pessoal? Hoje tem muita gente que está satisfeita com CTR 1%. Tem campanha que dá ruas com CTR 1%. Mas se você quiser escalar, se você quiser de verdade trazer um ROAS bom futuramente na sua campanha, isso tem que ser mudado. E aqui já começa a te dar um sinal do que vai acontecer lá na frente. O que está acontecendo aqui agora, lá na frente, vai ser o resumão da coisa. Tipo, cara, olha, se seu CTR tiver menos que 1%, o ROAS vai ser ruim. E é normal, porque você vai estar pagando muito por sessão. Você vai ter que ter toda uma loja muito preparada e muito boa para conseguir converter e manter um ROAS bom se o seu CTR for baixo. Ou seja, temos que trazer muito mais pessoas para dentro do site com o menor preço possível para que a gente consiga ter mais tração e vendas. A gente falou isso na primeira aula. Então, criativo, total, copy também ajuda. Público também. Mas são coisas que a gente já falou no comecinho da nossa mentoria. Topo, meio e fim testando, copy, long copy, short copy, storytelling copy, criativos. Vocês têm um guia de criativos, inclusive vocês curtiram aquele guia de criativos? Deu alguma ideia para vocês ali? Tem muita coisa. Ali é tudo que funcionou para a gente no primeiro trimestre desse ano. Ou seja, aquele conteúdo eu compartilho no gestor de performance e nas mentorias, tá? Então a gente pegou tudo que funcionou e trouxemos aqui consolidado para vocês. Ou seja, o que a gente trabalhou até agora é exatamente isso. Como que eu otimizo para ter o menor custo por clique, né? Então a gente falou sobre copies, né? Tipos de copy, nós falamos sobre os criativos e nós também falamos, tá? Com relação aos criativos. Sim, pode compartilhar, tá? Criativo, copy, ok?
Pode compartilhar com os clientes, sim. Isso eu acho que até é extremamente importante você compartilhar com seus clientes isso. E os públicos. Então, nós temos 3 pilares que podem mudar o game na questão de alcance, cliques e CTR. Agora, vamos fazer uma segunda análise. Clique versus carrinho. Quando a gente tem essas pessoas dentro do site, isso não significa que elas vão evoluir. E aí começa a brincadeira. Por quê? Porque a estratégia, né, da gente conseguir trazer as pessoas para dentro do site e fazer elas evoluírem, que é aí que o bicho pega. Boa parcela dessas pessoas não vão comprar. É isso mesmo. Boa parcela dessas pessoas não vão comprar de primeira. Entendeu? E aí você fica maluco quando você vê que pouco de gente indo para o carrinho daquele anúncio. Você tem que entender que existe uma jornada. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, tá? Então, vamos lá. Qual que é a porcentagem mínima e máxima de pessoas que vão para carrinho? De 4 a 8%, ok? Então, desses 950 cliques, eu vou fazer um cenário péssimo aqui, tá? Eu tenho que ter no mínimo 4% de carrinho. Isso me daria 38 carrinhos. Eu quero que vocês depois façam um raio-x no funil de vocês para vocês entenderem o quão bom ou quão ruim vocês estão, tá? Então, de 95 mil pessoas alcançadas, eu teria 950 cliques com CTR de 1%, teria 38 carrinhos dentro do meu site. Se eu tenho muito clique e pouco carrinho, como eu falei para vocês, que de 4 a 8 eu poderia ter o dobro de carrinhos. Nós sabemos já alguns problemas que podem ser resolvidos, concorda comigo? Quais seriam esses problemas? Se eu levo as pessoas para a página da categoria, se eu levo as pessoas para a página do produto e elas não vão para a etapa do carrinho. O que vocês considerariam aqui como problemas e solução? Vamos lá. Aqui eu já falei algumas coisas, né? A gente falou de copy, público e criativo. Beleza? Esse foi o primeiro ponto aqui. Aqui nós estamos falando em oferta. Talvez a oferta, talvez a pessoa não gostou do preço do produto. Por isso que eu estou levantando um tópico lá na minha rede social sobre isso. Colocar ou não preço. Alguém já tentou colocar preço no criativo? E se sim, deu bom ou deu ruim? Comentem aí. Porque a maioria das pessoas falam para mim, os clientes, que adoram ver anúncios com preço. E a maioria dos lojistas falam para mim que quando bota preço, ninguém entra no site. Então a gente tem uma grande discordância aqui, né? Porque se ele não bota preço, as pessoas entram, então as pessoas gostam de ver sem preço. Que mais? Prazo, frete, perfeito. Site lento. Site lento ainda eu posso colocar que ele está relacionado ao clique CTR, tá? Acho que quando a gente analisa até a visualização de páginas, isso tem total sentido. Mas eu vou colocar aqui também, tá? Site lento. Vamos lá. Prazo e frete. Conteúdo ruim. Isso tudo pode impactar aqui no nosso funil. Se eu vejo o preço, eu não clico no anúncio, a Vanessa falou. Foi direto ao ponto. É muito interessante isso, né, cara? É uma coisa assim, eu acho que tem que fazer um teste AB. Mas quem já fez o teste, fala aí para mim. Checkout complicado? Checkout eu acho que é na próxima etapa, Valdelê. Mas eu já vou deixar anotado aqui. Prazo, frete, site lento, imagem, frete alto, descrição, segurança, confiabilidade. Eu acho que pode entrar aqui também. Beleza. Então, nós temos aqui alguns pontos de análise, certo? Não reparem aqui na bagunça, o que importa é o conteúdo aqui, tá? Depois a gente faz um bem bonito aqui para vocês. Beleza. Então, nós estamos na etapa carrinho, oferta, site lento, prazo e frete, conteúdo, segurança. Isso são coisas que fazem as pessoas desistirem, né? E não avançarem para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Carrinho versus checkout. Nós estamos falando aí em aproximadamente de 38% a 56%. Mas como a gente está fazendo um cenário ruim, eu vou fazer o mínimo de porcentagem possível. Eu vou fazer 38%. Tá? Isso vai dar 14 checkouts. Se eu fizer alguma conta errada, me corrijam, tá?
Eu estou seguindo aqui um número aleatório, comecei a fazer algumas contas mostrando para vocês a decadência aqui da jornada do cliente. Aqui nós temos alguns problemas, certo? Pessoas que vão para o checkout e não compram, pode ter relacionado ao checkout difícil, concordo com o Valdenir. Deixa eu arrumar aqui. Nós podemos estar ainda falando de objeções, já vamos falar sobre isso, que a pessoa tem, sobre a loja, sobre o produto. Aí podemos falar de novo sobre segurança e credibilidade. Ok? Vou fazer uma abreviação aqui. Beleza. Então, nós temos aqui de 95 mil pessoas, eu estou falando que eu consegui levar 14 para o meu checkout, tá? A Vanessa falou uma coisa bem interessante. Se eu clico e não acho o produto, eu saio rápido. Então, a gente coloca aqui também a navegabilidade, né? Está relacionado, tá, a essa parte de se eu estou vendo uma coisa e não estou conseguindo outra, não estou achando, está difícil, isso também pode fazer total sentido. Beleza, agora vamos lá. Última etapa, a pessoa está no checkout, temos 14 pessoas no checkout. A conversão de checkout versus compra, mínima 55%, máxima em média 82%. Então eu vou contar sempre a mínima aqui, tá? Isso baseado em uma campanha que deu um ROAS médio, tá? Não estou falando aqui numa situação linda, não. E nem uma situação desastrosa, tá? Estou falando de uma situação comum, tá? Isso vai dar em média 7 pedidos, ok? Então vamos lá, eu alcancei 95 mil pessoas, tá? Tive uma quebra aí de 950 cliques, 38 carrinhos, 14 checkouts, 7 compras, tá? E aí eu consigo entender como é que foi a minha evolução e a jornada do meu cliente até agora. Até aqui vocês estão entendendo, galera? Pessoal, o que eu estou falando? Ok. Vamos montar essa planilha junto, essa tabela junto lá no Face Ads para a gente conseguir entender como é que isso vai ficar. Mas assim, isso é a chave do game, entendeu? É muito mais do que um público, é muito mais do que um lookalike secreto. É realmente lógica, números e dados. E a gente precisa entender um pouco disso, entendeu? A porcentagem... Vamos lá, vamos falar as porcentagens aqui? Eu vou colocar aqui então, pode ser? Para ficar mais fácil? Então aqui é de 1 a 2,5%. Aqui é de 4 a 8%. E eu estou cotando sempre as baixas, tá? 38 a 56%. Aqui nós temos 55 a 82%. Beleza? Ficou mais fácil agora, né? Legal. E aí nós temos as compras, né? E depois das compras nós temos outra porcentagem. Sabe qual é? Do povo que paga. Do povo que compra e paga. Essa daí dói também, né? Tem gente que geralmente tem a porcentagem de 50%. Eu conheço lojistas que 50% das pedidos não são pagos. É surreal. E eu tenho clientes que, tipo, quase 100% é pago. É surreal a taxa de aprovação. E agora, como eu falei, na maioria dos meus clientes, eu tenho tirado o boleto, colocado o Pix como forma de pagamento à vista, incentivado um desconto pelo Pix e tem dado muito bom. Porque eu estou tendo ruas mais real na plataforma e estou conseguindo otimizar melhor as minhas campanhas. Alguém já fez isso? Alguém tirou o boletão do site, teve a coragem de tirar o boletão? É uma conta simples, tá? Na hora de ter a coragem. Você analisa quantos boletos você gerou e desses boletos gerados, quantos foram pagos. Eu gerei 100 boletos, mas de 40 foram pagos. Beleza, você acredita que esses 40 a pessoa pagaria pelo Pix, já que ela pagou o boleto? Talvez você não ia ter uma perca tão grande. E aí você consegue otimizar a sua campanha em troca disso. São coisas que você vai ter que analisar, ok? Então aqui ainda tem a porcentagem ou não. Beleza, ok. Pessoal, essa jornada que eu estou desenhando aqui é basicamente o que acontece na hora de você tomar decisões. Quando eu vou analisar uma campanha, eu começo a entender aqui. E eu encontro muito problema. Às vezes eu tenho uma campanha que eu não estou trazendo 950 cliques, eu estou trazendo 500 cliques. O que vai acontecer? Vai dar muito ruim. Como é que eu vou esperar um ROAS positivo se eu estou pagando caro pelas pessoas que estão entrando? É aí que começa a chave da coisa. Entendeu? Você não precisa esperar o ROAS baixo vir para você tentar arrumar. Você pode começar a arrumar daqui. Se você solta uma campanha e a coisa não está engrenando bem, peraí, vamos já ajustar. É a famosa, né? Você faz
Você faz aquela tomada de decisão já precavendo uma situação ruim, entendeu? Preventiva. Então, eu estou esquecendo as palavras hoje. Foi 1 milhão de reuniões aqui, então a cabeça tá borbulhando aqui ainda. Então, toda essa jornada, a gente começa a analisar, e lá na Rocket a gente faz isso. Agora, tem uma coisa muito interessante, que muda muito o nosso game. A gente conseguir olhar essa tabela toda que eu estou desenhando para vocês e conseguir planejar como que eu otimizo essas métricas de uma forma clara e fácil. A gente divide isso em etapas. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é a gente trabalhar aqui, ó, alcance de cliques. E aí a gente começa a produzir e criar esse guia de criativos, de copy, público e criativo. Vamos desenhar quais são os tipos de público, quais são as copies e quais os criativos que a gente precisa fazer para começar a melhorar essa taxa. Quando a gente vai para a fase 2, nós estamos na fase carrinho versus checkout, né? Clique versus carrinho, no caso. E aí nós temos várias coisas que a gente tem que melhorar. Navegabilidade, oferta, site lento, beleza, são coisas que a gente vai ter que mexer na loja. Só que vocês concordam que tem coisas que vocês podem fazer no Ads para resolver também essa jornada? É fácil, você vai pegar o público, né, que foi até o carrinho, que visitou a página e não foi para carrinho, você vai fazer um remarketing para esse público aqui, tá? Para essa, eu vou marcar aqui para vocês entenderem. Vou colocar aqui um círculo para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, esse público aqui, ó, que eu vou colocar agora, esse público que está nessa etapa aqui, o que você faz? Você vai fazer um anúncio, tá? Falando da sua loja de prova social, mostrando mais informações com relação à categoria ou produto que a pessoa visitou, falando do seu prazo, do frete, de tudo que sua loja tem de melhor. Porque essa pessoa abandonou antes de ir para o carrinho. Então, algum motivo aconteceu. Geralmente, oferta é um dos maiores problemas. É por isso que muita gente bota nesse momento um cupom de desconto já, para a pessoa voltar no site e levar essas pessoas para o carrinho. Tudo isso aqui são etapas, tá? E as pessoas que foram para o carrinho e não foram para o checkout, nós temos aqui um outro ad que vai rodar, tá? Esse ad aqui, geralmente, ele está muito atrelado à objeção de prova social. E lá na Rocket a gente usa muito anúncio de prova social. Vocês viram lá no guia de criativo um carrossel com depoimento de cliente, aquelas coisas? Esse tipo de criativo, ele roda muito nesse momento, em pessoas que abandonam o carrinho e não evoluem para checkout, tá? Então, isso é um ponto muito importante para a gente conseguir entender, né? Esse V aqui que faz toda a diferença para a gente conseguir melhorar a métrica. E as pessoas que vão para checkout e não compram? Esse é um público menor. Então, assim, eu não vou mentir para vocês, eu não trabalho muito esse público, porque sempre ele é muito menor do que os outros que eu tenho para trabalhar. Mas se você tem um volume muito grande de checkout, faz sentido você também fazer alguma coisa. Aí você pode falar um pouco mais sobre as objeções do teu site ou usar criativos que eliminam objeções. Geralmente eu impacto a pessoa com um anúncio de ambientado de uma camiseta, vamos dar um exemplo. Quando eu chego nessa etapa aqui, entre carrinho, checkout, checkout, compra, eu uso o mesmo criativo, só que com setinhas indicando, tipo, tecido de qualidade, costura bacana, tal. As dúvidas que a pessoa teria, ela volta a receber o anúncio com toda a solução de problema. E aí eu consigo melhorar o meu fluxo de funil, fazer ele avançar de uma forma mais estratégica. Para aí sim eu conseguir otimizar as compras e ter o melhor CPA e o melhor ROAS. Então, essas bolinhas azul que eu desenhei aqui são basicamente ideias de anúncios que vocês podem fazer para tentar otimizar a performance dessas métricas, independente, tá, do que eu falei anteriormente ali, que são os ajustes que você vai ter que fazer no seu site, prazo, frete, tudo isso pode fluir, tá? Até aqui tudo bem, galera? Estamos alinhados? Podemos seguir? Fechado? Boa! Aprenderam já alguma coisa? Tiveram alguma ideia diferente já ou ainda não? Isso é o mais importante, tá? Vocês falaram, pô, Diego, tive um insight aqui, uma coisa que eu não estou trabalhando, vou começar a melhorar nisso. Isso é importante, tá? A gente está sempre tentando saber o que a gente vai fazer em cada etapa aqui. Deixa eu salvar isso aqui, que eu mando para vocês depois dentro do grupo. Beleza.